Pessoal, boa tarde. Começando aqui a entrevista coletiva com Danilo, jogador de 34 anos, 71 jogos pela Seleção Brasileira, na sua terceira Copa do Mundo. Danilo, hoje se completa um mês, amanhã se completa um mês da convocação. Já são 3 semanas que nós estamos juntos, que a delegação da Seleção Brasileira está junta. Gostaria que você pudesse fazer um resumo da importância dessas 3 semanas de trabalho num grupo de seleção que às vezes se encontra por poucos dias, o que houve de avanço, o que foi conversado, enfim, um apanhado dessas 3 semanas de trabalho com o Ancelotti, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, a casa está cheia. Não, eu queria só, antes, Fábio, de falar qualquer coisa, eu queria prestar aqui uma palavra de apoio ao Parreira e a toda a família, pelo que a gente pôde acompanhar, que ele foi ingressado agora num hospital e é um ícone aí da nossa história do futebol brasileiro. Então, eu queria deixar minha palavra de força e de incentivo à família e que as coisas corram pelo melhor. Após isso, obviamente, 3 semanas de trabalho faz com que a gente, de certa forma, deixe um pouco de lado todas as convicções que cada um tem dos seus clubes, isso falando dentro de campo, e que a gente possa, de certa forma, mergulhar, né, dentro de uma filosofia que a gente quer ter dentro de campo aqui na Seleção Brasileira. Cada um joga num clube onde trabalha de uma forma, pressiona de um jeito, joga de outro, e quando junta tudo isso, não é muito fácil chegar num produto final que tenha muita coerência. Então, a gente teve esse tempo agora de 3 semanas importantes para poder trabalhar isso e, obviamente, o dia a dia, a proximidade, tá falando sobre os objetivos. Isso, para mim, é muito importante. Essas 3 semanas serviram para isso também. Você falou de um tetracampeão mundial, tem outro aqui hoje, fazendo aniversário. Então, eu queria pedir aqui um aplauso para o Zinho, fazendo aniversário hoje, tetracampeão mundial. Parabéns, Zinho. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Agora, já chorei muito hoje, você quer que eu chore de novo na frente de todo mundo aqui, né, Daniel? Então, pode começar, Zinho, por favor. Muito obrigado pelos aplausos, pela homenagem, pelo carinho de todos vocês comigo, muito obrigado. Danilo, é uma honra estar falando com você. Faço minhas palavras do Danilo, mestre Parreira, paizão, né, nosso gestor maravilhoso do Tetra. Também estou nessa corrente, Danilo, orando muito por ele. Falei com a Vanessa, a filha dele agora, está estável, mas a situação não é das melhores, mas vamos crer que tudo vai dar certo, né? Se Deus quiser. Danilo, aniversariante pode fazer uma com 2, né? Quebrar essa, vai hoje, só hoje. Rapidinho, turma. Bom, Danilo, o Douglas esteve sentado aí na última entrevista coletiva e ele falou sobre a escalação que ele ficou sabendo 3 horas antes do time que ia entrar em campo. E aí foi perguntado para ele o que ele achava disso. O que eu quero saber mais de você é assim, se isso vai ser a tônica do Ancelotti ou não. O jogo é sexta, teve o treino hoje, já teve que ter um desenho do time e tem o treino de amanhã para completar, mas se nesse desenho tático você vai jogar, pergunta de tetra e de aniversariante, tá? Se você vai jogar, e o que você acha disso? Porque o nosso time está sendo formado, né? Nós temos ótimos jogadores, mas é um time que está dando aquela liga. Se essa indefinição, de repente, dos jogadores não saber quem vai começar jogando, se o caso vai permanecer isso, se isso atrapalha ou não, na sua opinião. Bom, primeiramente, feliz aniversário, Zinho. Deus te abençoe aí, que seja mais um ano maravilhoso e, enfim, saudações rubro-negras, de todas as formas. Eu outro dia dei uma entrevista e falei sobre não existir reserva e titular. Talvez eu me expressei mal. Todo time existe um núcleo duro, onde existem ali 6, 7, 8 jogadores que são, sim, os jogadores titulares e que jogam sempre. E ali existem 3, 4 jogadores que estão sempre em uma rotação em base ao jogo, ao adversário e à estratégia. Isso é o que se faz hoje, no futebol de hoje em dia, né? Num futebol moderno, em que as estratégias mudam de acordo com o adversário sempre.
Então, isso que aconteceu, né, no último jogo, e que talvez para mim teve uma importância exagerada, é o que acontece, é natural. Né? Hoje nós temos, muito provavelmente, um time 80% definido do que vai jogar, 70% definido do que vai jogar sexta-feira, e temos 3 jogadores, 4 que ainda não se sabe, por vários motivos, por indecisão do treinador, por uma questão tática, por uma questão física, por mania do treinador. O treinador tem uma cabeça maluca. Você jogou, sabe bem. Treinador, às vezes, tem escolhas e decisões que ninguém não tem uma explicação lógica, sabe? Então, nesse nível, e eu falo por mim, se o treinador me falar que eu vou jogar hoje ou amanhã, ou você vai me falar 1 hora antes na sexta-feira, a minha preparação e a minha forma de estar dentro do grupo e preparando para o jogo é a mesma. Posso falar que isso serve para todo jogador? Não. Alguns jogadores precisam saber antes, sim, para se preparar de uma maneira diferente, para já viver algo do jogo. Eu, por algo vivido já no futebol, e alguns outros, por mim, se ele me falar 10 minutos que eu tenho que entrar, já me aconteceu várias vezes. O Guardiola chegou e falou, tu vai jogar agora, zagueiro. Eu nunca tinha jogado de zagueiro. Depende de cada um. É diferente a interpretação de cada um. Quanto a se eu vou jogar ou não, eu espero que sim. Eu espero que sim. Danilo, tudo bem? Aqui no meio, Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Danilo, no fim do jogo passado, você deu algumas entrevistas muito boas, falando que o Brasil tinha escapado ali no primeiro tempo do pior, né, nas criações de Marrocos, e você atrelou um pouco a ansiedade, ao nervosismo da estreia. Eu queria avançar com você um pouco mais nesse sentido, porque depois vendo o jogo com calma, a gente viu, tem alguns lances ali, principalmente no primeiro tempo, uns erros de domínio de bola, passe curto, virada de jogo que vocês nunca erram indo para fora. Então, eu queria entender um pouco, te ouvindo, se você acredita que, além desse nervosismo da estreia, que acontece com todas as outras seleções, essa seleção brasileira está carregando uma mala mais pesada por causa de um ciclo em que as coisas não aconteceram, porque, infelizmente, vocês não conseguiram engatar nenhuma sequência muito forte e talvez não tenha criado aquela autoconfiança de outras épocas, né, que vocês já viveram com o Tite, por exemplo. Então, eu queria entender se você acredita que esse nervosismo talvez maior, que gerou erros bobos no campo, está atrelado a essa mala mais pesada que vocês estão carregando. Nós temos que ser claros, né, em relação a tudo isso que você falou, daquilo que foi o primeiro tempo, principalmente do jogo. Acho que a melhor forma de crescer e de consertar tudo aquilo é encarar com realidade e com clareza tudo aquilo que aconteceu. E penso que isso a gente tem feito muito bem. Ter certeza de que aquele primeiro tempo é um primeiro tempo completamente aquém das nossas capacidades, completamente aquém daquilo que pede a camisa da seleção brasileira. Dito isso, eu penso que a gente teve uma oportunidade da vida de poder voltar para o jogo, de poder empatar e não ter um resultado que pudesse ter uma influência psicológica importante dentro do nosso grupo. E eu acredito, sim, que a não criação de uma identidade, as trocas constantes, tudo aquilo que aconteceu, faz influência nessa questão da ansiedade, nessa questão de... Porque quando você tem um plano e uma coisa construída, coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar a ganhar e provar a chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso, para mim, é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha para a gente, então vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado com vida, entendeu? Fred. Danilo, aqui mais para o meio, Fred Caldeira, Cazé TV, bom falar com você como sempre.
Na Copa do Mundo a gente sabe que um segundo ele pode virar uma eternidade, que um momento ele pode parecer muito mais definitivo do que ele é. E dentro dessa corrente de pensamento, eu queria te perguntar sobre o Endrick, porque há uma impressão parcial externa de que o Endrick talvez não faça parte do grupo, que o Endrick, ele, por não ter entrado e ter aquecido o segundo tempo inteiro, ele está no fim da fila. Enfim, é uma impressão de quem não está vendo de perto. Eu queria te ouvir como um dos líderes desse vestiário, como que é o Endrick como parte desse grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Obrigado. Fred, prazer também falar com você mais uma vez. Eu acho que esse é um tema, que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação, é justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande, é um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que, pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante para a gente na Copa do Mundo. E no outro dia, ele não entrou porque o Mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante para a gente. E isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Porque a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola para dentro. E aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Beleza? Mauro. Boa tarde, Danilo. Mauro Naves aqui, do SBT e N Esportes. Danilo, é indiferente para vocês se o Brasil for o primeiro do grupo, segundo do grupo, isso mexe não só apenas na logística, mas talvez na confiança. Vai mudar alguma coisa? Porque o adversário a gente não sabe, você pode pegar o primeiro de lá ou o segundo de lá, sabe-se lá quem vai ser mais forte, é tudo muito na teoria, né? Mas na prática, para vocês, faria diferença psicologicamente, talvez, e principalmente no nível de confiança? Obrigado. A diferença faz porque uma vez que a gente entra numa fase de grupos onde você tem 3 adversários, você quer ganhar desses 3 adversários e ser o melhor daquele momento, né? E esse é o nosso objetivo, se classificar em primeiro. Obviamente tem todas as questões de logística, as questões das viagens mais curtas e tudo isso. Mas, meu amigo, a gente certamente, essa é uma opinião minha e é uma opinião que eu penso que possa ser do grupo inteiro também. Se tiver que classificar em segundo e a gente tiver uma trajetória, a gente vai chegar num final feliz. A gente não tem que pensar nisso. Classificar, passar o giro, melhorar o jogo a cada dia, melhorar a conexão entre a gente em campo. E aí, a partir daí, os adversários, as logísticas e tudo isso, isso é um segundo plano que a gente muitas vezes não tem controle e que faz parte da trajetória. Beleza? Danilo, boa tarde. Marco Belo, TMC Esportes, tudo bem? Cara, eu vou pegar uma resposta sua agora há pouco, que eu estava prestando atenção. Você falou que equipes que estão mais preparadas, mais à frente, né, equipes que estão mais entrosadas do que a seleção brasileira, né? Você não usou o termo melhores, mas usou mais preparadas. E que se a seleção fosse jogar contra equipes como essas, a seleção poderia marcar uma linha mais baixa, poderia jogar de forma diferente. Quando você estava falando isso, me passou algo pela cabeça que na imprensa muita gente fala, mas eu não vi nenhum jogador falando ainda. Você acha que a seleção brasileira pode ter mudado de status hoje no futebol mundial? Aquilo que eu penso é que as outras seleções melhoraram muito. O futebol evoluiu de uma maneira como a gente sempre fala, isso é falar do mesmo. As outras seleções melhoraram muito. A maneira de formar jogadores, de montar equipes,
ela evoluiu de uma maneira que todo mundo ficou muito igual. E isso é em todo tipo de futebol de seleções, futebol de clube. A diferença entre ganhar, perder, empatar, ser o melhor, ser o pior, ela é muito curta, é muito fina, entendeu? Então, o Brasil está na primeira fileira, sim, sempre vai estar. Só se acontecer um desastre muito grande, parar de produzir jogador como a gente produz, entendeu? Só se a gente for muito amador e pouco inteligente na maneira de conduzir os nossos jogadores e tratar a nossa seleção, porque é muita gente nascendo a cada dia com muita qualidade e a gente tem uma geração que muitas vezes as pessoas falam, uma geração que não é boa. Pô, brincadeira, cara, com o tanto de qualidade, tanto de gente boa que você tem aí. Não acho que o Brasil mudou de patamar, não. O Brasil continua na primeira fileira. Obviamente, isso foi construído não por mim, nem pelos jogadores que estão aqui. Tem uma galera atrás que precisa ser respeitada e foi quem construiu esse status, essas conquistas, essas 5 estrelas que a gente tem no peito. Nossa obrigação é tentar o máximo possível honrar isso e se a gente tiver a possibilidade, com muita entrega, com muito espírito de sacrifício, conseguir colocar mais uma estrelinha na camisa, seria maravilhoso. Danilo, aqui na sua frente. O Paraná te abraça, Osiris Nadal, da Rádio CBN do Paraná e do Portal Agora. Tive o prazer de ser o primeiro a dizer para você, você está convocado na saída de um jogo, lembra? Lá na França. Eu disse, não, eu tenho que falar com o mister. Muito bem, você me deu o prazer de participar de uma das mais importantes entrevistas coletivas que eu participei. Eu há pouco estava falando para o Fábio, a quem agradeço, que você deu uma verdadeira aula. Nós tínhamos perdido a Copa América e iniciamos o trabalho para a classificação das eliminatórias. Aí você fez uma colocação muito significativa e que eu não esqueci jamais. Você disse que o Brasil precisava encontrar o caminho certo. Nós estamos errados em tudo. Você falou que nós tínhamos que ter 3 pilares, que você citou, organização, planejamento e matéria-prima. Essa foi a colocação que você fez. E aí você concluiu dizendo que a matéria-prima é ótima, mas que nós precisávamos nos organizar. Mudou tudo na CBF. E hoje nós temos um belíssimo trabalho do Rodrigo Caetano, assessoria de imprensa, enfim, toda a staff tem um belo trabalho. Hoje, você entende que o Brasil encontrou esses 3 pilares, organização, planejamento e matéria-prima, e nós temos condições de arrancar agora, nesta sexta-feira, para a conquista do Hexa, Danilo? Boa sorte. Obrigado, meu amigo. Eu sempre fui um grande crítico de desorganização e de falta de direcionamento. E não sei se o Rodrigo Caetano está aí, eu já tive alguns debates com ele. E hoje eu tenho que reconhecer que o trabalho dele, de todo o pessoal que assumiu a CBF nesse novo momento, trouxe um direcionamento e trouxe uma tranquilidade muito maior para a gente poder trabalhar aqui dentro e não ter que ficar lidando com situações que o atleta não teria que lidar. Então, hoje, na minha concepção, existe um planejamento, existe um direcionamento e uma organização que é das melhores que eu já tive aqui dentro. E penso que isso vai trazer muito benefício para a seleção brasileira a curto prazo, porque para essa Copa do Mundo agora, isso é uma coisa que deixa os jogadores mais tranquilos para poder trabalhar e pensar só no campo. E a médio e longo prazo também, né, na questão da criação da identidade dos próprios jogadores que crescem nas categorias de base da seleção brasileira, que depois futuramente vão poder também vestir a camisa da seleção principal, criar essa identificação, esse entendimento, essa autorresponsabilização. O que eu posso dizer, não sei se você já ouviu a parábola do bambu chinês, né? Que o bambu chinês, você bota lá a semente e tem que ficar regando e cuidando por aí 4, 5 anos, e só depois disso que ele fica ali construindo uma raiz, uma estrutura toda por baixo, complexa, e aí só depois de 4, 5 anos que ele vai crescer num espaço curto de tempo, muitos metros. O que eu quero dizer é que eu acredito muito naquilo que a gente possa fazer nessa Copa do Mundo e numa trajetória bonita, mas acredito que essa organização e esse direcionamento ele vai trazer muitos frutos também a longo prazo, desde que a gente tenha a resiliência, né, de esperar os processos, que nem sempre é fácil. Thiago. Danilo. Thiago Asmar, da Jovem Pan, canal Pilhado também. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o jogo, né? O primeiro jogo da seleção brasileira contra Marrocos, porque para o torcedor que estava no estádio, eu estava ali na arquibancada, então eu percebi, os primeiros 30 minutos assustaram, deixaram o torcedor assustado, né? Da desorganização, e depois tudo se arrumou no segundo tempo.
O que eu queria saber de vocês, jogadores, que eu acho legal o torcedor saber. O jogador fica puto quando ele está nesse jogo, ele vê depois, ele vê a forma que começou. Vocês próprios conversam entre vocês, com o Mister, com o Rodrigo Caetano. Cara, o que a gente tem que mudar daquilo que aconteceu no primeiro tempo? Porque o segundo foi muito melhor. Agora, o primeiro tempo ali, até os 30 minutos, até o gol, assustou o torcedor. Assustou também vocês, para o torcedor saber o sentimento do jogador que está lá dentro e da comissão técnica? Assustou. Assustou porque existia tanta expectativa interna em fazer um jogo grande, um jogo de domínio, um jogo de pressão a todo tempo. E quando as coisas não acontecem daquela maneira, e ao contrário, a equipe adversária tem o controle, tem várias ocasiões e tudo, isso realmente é algo que não é fácil de gerir. Eu, como estava fora, depois que passa esse momento ali que você começa a ter muita euforia, o meu papel era tentar pensar num contraponto, falar, entender, peraí, onde que a gente daqui a pouco, quando as coisas se acalmarem, o que a gente precisa melhorar, quais são os pontos que a gente pode trazer para dar, primeiro, o equilíbrio. Porque não adianta, você não vai passar de um momento no jogo onde você está tomando pancada a um momento onde você vai bater. Você precisa achar o equilíbrio primeiro. E isso, para mim, era o primeiro ponto e o mais importante. Penso que a gente estava desequilibrado ali taticamente e a gente estava desequilibrado ali um pouco emocionalmente. Então, a primeira coisa foi quando a gente voltou para o vestiário, foi talvez trazer esse equilíbrio de novo, trazer um pouco essa calma, talvez correr menos. Muitas vezes correr menos não quer dizer que você não está se entregando, não está se doando. Correr um pouco menos, ficar um pouco mais na posição, entender os espaços, as distâncias. E penso que foi isso que a gente conseguiu mudar do primeiro tempo para o segundo, que não foi um segundo tempo excepcional, mas foi um segundo tempo onde a gente conseguiu dar mais pausa, a gente conseguiu encurtar as distâncias de passe, achar mais linhas de passe. E aí, normal que a confiança vá crescendo, normal que os jogadores com muita qualidade, principalmente os da frente, se sintam mais soltos e mais leves para fazer as jogadas, que os jogadores da defesa se sintam mais protegidos, isso é natural. Quanto a conversar sobre, a gente conversou muito, talvez até demais, eu te digo, porque realmente a expectativa era muito alta. Então a gente falamos muito entre nós, mas sempre de forma propositiva, tentando encontrar esse equilíbrio, como eu falei, sem perder a essência e a agressividade que a gente precisa ter, mas sabendo que no final conta aquilo que é o resultado final. Então, durante o jogo, vão acontecer vários momentos onde a gente vai ter dificuldade, a gente vai precisar juntar, defender melhor, vai precisar fechar os espaços, mas o que vai contar no final das contas é o resultado final de cada jogo, sabendo que se a gente jogar bem, se a gente tiver maior organização, tiver um controle mental muito maior, a chance de ganhar é sempre muito grande. Danilo, aqui é Raíza Simplício da Placar. Danilo, depois do corte do Wesley, né, a seleção acaba perdendo um pouco de amplitude. Um pouco não, ele era o lateral que subia, dava bastante amplitude ali pelo lado direito. E aí, depois da estreia, hoje o torcedor fala, não, o Danilo tem que ser o titular ali na lateral direita. Eu queria saber de você, se você acha que você ainda é capaz de dar essa amplitude ou como você acha que você consegue contribuir jogando ali por aquele lado hoje com o Carlo Ancelotti? Alguns anos atrás já, diria desde o tempo do Manchester City, em todas as entrevistas e todas as perguntas desse tipo, eu sempre disse, se você precisar de um lateral que faça o corredor todo, dê profundidade a todo tempo e precise disso a equipe para funcionar bem, eu não serviria. Agora, se você precisar de um jogador que vai entender os momentos, encurtar as distâncias, que tenha um apoio para dar amplitude, como a gente teve no segundo tempo, que construa as jogadas dessa maneira e possa ser um equilibrador para o time, eu acho que eu sirvo bastante. Mas isso não agora pela minha idade ou pelo meu hipotético momento físico que tiraram isso não sei de onde. Eu realmente posso ser esse jogador. Obviamente, em base às características de cada um, o treinador precisa montar uma estratégia e o mister é muito atento a isso, tanto que no segundo tempo a gente conseguiu consertar isso, ter mais amplitude, variar um pouco mais os ataques e eu pude até me arriscar uma vez ou outra no ataque, como nos velhos tempos. Danilo, aqui no meio, Débora Gares. Vocês começaram a coletiva falando sobre esse tempo junto com o Ancelotti, né? Já são 3 semanas do grupo junto e hoje se completam 15 dias de vocês aqui concentrados, confinados. Queria saber um pouquinho como é que tem sido essa dinâmica, falando um pouquinho do dia a dia mesmo, das coisas simples, do convívio ali, do
torneio de ping-pong, né? Para passar o tempo, para aliviar a pressão. E qual a importância dos dias de folga, da presença da família? Ontem vocês tiveram essa oportunidade dos familiares virem acompanhar um treino, almoçar juntos. Qual a importância também dessa presença familiar para aliviar essa pressão? E ainda pensando que o que queremos, que até a final vão ser 47 dias de concentração, né? Quão importante é isso? É muito importante, sem dúvida nenhuma, encontrar esses mecanismos de equilíbrio, né? Esse equilíbrio onde você possa fugir um pouco da tensão do jogo, da tensão somente da preparação e dos treinos, né? Até porque não é uma coisa habitual, né? O habitual é que no seu trabalho tu vai para casa, trabalha, isso aqui, volta para casa. O jogador de futebol é a mesma coisa, ele vai, treina e volta para casa. Não é que ele está habituado a ficar fechado todo o tempo, né? Então, assim, para que a gente possa minimizar o máximo disso, encontrar mecanismos onde a gente possa estar junto o máximo de tempo aqui no hotel, né? Tem a sala de jogos, a gente se encontra muito tempo na fisioterapia para fazer tratamento e ali surgem debates e conversas maravilhosas, os momentos da alimentação e tudo isso. A gente procura tá drenando essa energia que ela fica muito à flor da pele para poder dar uma suavizada. E que depois as coisas em campo corram de uma maneira muito melhor e muito mais tranquila. Obviamente, cada um gosta de um tipo de coisa, né? Eu por exemplo, não sou muito do videogame ou dos jogos das cartas, esse tipo de coisa, mas eu tenho as minhas maneiras de poder extravasar um pouco essa energia que fica guardada, porque realmente Copa do Mundo, pessoal, não adianta que a gente andar a falar, o mais experiente, está acostumado, obviamente isso conta e essa percepção, mas está todo mundo com a energia à flor da pele, a ansiedade é sempre grande, isso é algo que não dá para fugir, não adianta a gente ficar aqui fazendo rodeio e dizer, não, eu sou experiente, eu sei. Óbvio que um pouco muda, mas é uma coisa que é única, é maravilhosa e a ansiedade existe sempre. Por favor. E quanto à família, obviamente, é algo importante. Entretanto, com equilíbrio, tá? Eu penso sim que é importante ter a família, ter esses momentos de divisão do tempo com eles, mas a família é algo muito importante, eu diria que é a base para cada atleta e cada ser humano. Entretanto, nem eles sabem realmente a importância e o peso de estar representando a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Então, não encontrar um equilíbrio de estar com a família, de passar esse tempo, mas não exagerar, porque muitas vezes até para as nossas famílias é tudo celebração, é tudo festa. E eu muitas vezes falo, pessoal, isso aqui não é só alegria, não. A alegria vem quando a gente ganha o jogo. Antes disso é preparação, é sofrimento, é espírito de sacrifício, resiliência, é isso que eu penso, entendeu? Danilo, boa tarde. Enzo Oliveira para Telemundo. ¿Posso te preguntar en español? Dale. ¿Está bom, Fabio? ¿Sí? Para Telemundo, para Estados Unidos en español. Hoy día entrenó Neymar. Tú lo enfrentaste muchas veces en Champions. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona. Para entender lo que provoca Neymar en el adversario. Solo con el hecho de verlo en campo a Neymar provoca cosas. A ustedes les provocó como adversarios en el rival. ¿Qué significa la presencia solo de Neymar en cancha? Más allá de lo futbolístico, como un jugador importante no solamente para ustedes, sino a nivel mundial. Gracias. Nada, eu respondo em... Você quer em espanhol? Para ele? Responde em espanhol para o colega, por favor. Sí, pues bien. Yo hablo muchas veces con jugadores, por ejemplo, Guillermo Varela, que es mi compañero, que muchas veces hablamos de los adversarios, de los jugadores que enfrentamos y llegamos siempre a la conclusión de que si tú tienes un jugador como Neymar, que juega por tu banda, o sea, tú tienes mucha más tensión, mucha más atención y encima pides siempre ayuda. Alguien te tiene que ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que Neymar no puedes doblar, no puedes hacer un regate contra 2-3, alguien de nuestro equipo va a estar solo. Uno de nosotros se va a quedar solo. Y ahí es algo que puede nos ayudar un montón, que es un jugador que cuando está en campo, solo de estar en la cancha, puede desequilibrar todo lo que ha preparado el adversario para neutralizar lo que sean nuestras fuerzas. Es un poquito por ahí. Danilo, aqui, Gabi Guimarães, TV Band. Eu não gosto de fazer duas perguntas em uma, mas só para complementar essa do Neymar. Você imagina que ele, bem fisicamente, pode representar o que o Messi representou para a Argentina ontem? E para
ter uma outra pergunta também em relação aos laterais. Essa foi a segunda posição mais testada pela seleção brasileira ao longo do ciclo, só atrás dos atacantes. Foram 24 nas minhas contas aqui. O Brasil vive uma escassez de laterais? Obrigada. Quanto ao Neymar, é chover no molhado, obviamente, né? Claro que a gente precisa lidar com realidade e não questões hipotéticas. Então, o que a gente espera é que ele esteja bem e fisicamente consiga se recuperar e dê seu contributo, como ele sempre fez, seja com 10, 5, 20, meia hora. Vai ser um jogador que a qualidade dele já foi provada por onde passou todo o tempo. Quanto à escassez de lateral, depende do que você está buscando. Porque se você busca jogadores, como eu falei, que possam ser esses laterais, como a gente teve grandíssimos como o Cafu, como o Roberto Carlos, que construíram a história dessa camisa e jogavam de uma maneira que fazia o torcedor realmente se sentir feliz, apaixonado, eu acho difícil você encontrar, se a gente continuar nessa comparação. A partir do momento que você entender que hoje as funções dos laterais mudou bastante, e não é à toa que se joga muitas vezes com zagueiros por ali, ela mudou bastante, ela passa a ser um equilibrador, passa a ser um jogador que joga sempre nos contramovimentos da pressão do adversário para sair dessa pressão, vez ou outra chega no ataque. Então, assim, esse tipo de jogador, eu acho que a gente tem jogadores que podem ser importantes, tá? O próprio Wesley, que é um jogador que, apesar de fazer muito o corredor, mas ataca às vezes por dentro, às vezes vem um pouquinho na construção. Temos, eu diria, o Dodô da Fiorentina, um jogador que é interessante nesse sentido. O próprio Wanderson, se recuperando das questões físicas, já demonstrou ter uma leitura e um entendimento de jogo muito importante. Depende do que a gente está buscando, entendeu? Se a gente continuar comparando, e é impossível comparar com os monstros sagrados e com esses jogadores que fizeram a história jogando num futebol que permitia aos laterais atacar e dessa maneira, realmente a gente não vai encontrar. Danilo, aqui à tua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Em momentos como esse, assim, você separar expectativa e realidade, ou hipotético de realidade, como você falou, é importante, né? E a expectativa para o jogo de sexta, de modo geral, o senso comum, é de uma goleada, de fazer saldo e tudo mais, mas a realidade indica uma primeira rodada em muitos gols com dinâmica de campo aberto, transição, e quem jogou fechado, com linhas mais próximas na área, como deve ser o jogo do Haiti. Teve dificuldade, como Portugal, que acaba de empatar com o Congo, Espanha, que acaba de empatar com Cabo Verde. Entender isso assim, como comunicar para o torcedor a realidade e como encarar essa realidade de quebrar essas linhas tão bem fechadas como o Haiti deve vir. Meus amigos, provavelmente você viu, e a grande maioria de nós, você viu como que o Cabo Verde defendia contra a Espanha, muito além de estar uma linha de 6, uma linha de 7, todo mundo defendendo, é uma questão de deixar a vida em cada bola. É uma questão de se entregar, de se doar, de ir além até da saúde, para poder defender o resultado e fazer um papel bonito na Copa do Mundo contra uma seleção que é favorita. Então, hoje em dia não existe isso. Eu fui perguntado depois do jogo sobre essa questão de golear o Haiti. Assim, mas seria uma grande loucura eu falar algo sobre isso. O Brasil precisa entrar taticamente bem postado, fazer um jogo seguro, um jogo onde a gente vai querer o comando, sim, da partida e buscar ganhar a todo momento, da melhor forma possível e mais equilibrada. Agora, falar de quantos gols, isso realmente é uma expectativa muito elevada e uma falta de respeito, eu diria, com aquilo que é o futebol de hoje em dia. A maneira de quebrar isso, meu amigo, nós não podemos esperar a bola no pé. A partir do momento que libere o jogador entre linhas, atacar a profundidade, movimentos cruzados, jogar a bola para fora e cruzar, encher a área. Essa é a nossa maneira de demonstrar para o nosso torcedor que a gente quer realmente o resultado, entendeu? Vai encerrar. O Danilo, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Você falou aí sobre seleções como a Argentina, a França, que estão à frente. Mas é mata-mata. A Copa do Mundo são 8 jogos. Como que, pela sua experiência, o Brasil pode acelerar processos e se tornar ali na frente o campeão? O que pode ser feito para chegar nesse nível dessas seleções e bater de frente a frente com elas lá nas decisões? Falando de uma questão questões um pouco mais técnicas, né? Eu diria que aquilo que aconteceu no jogo contra o Marrocos, onde a gente teve um primeiro tempo muito ruim e a gente conseguiu rapidamente para o segundo tempo equilibrar, voltar para o jogo e aí fazer um jogo muito melhor e muito a nosso nível. Essa mudança rápida, entender os momentos do jogo
e mudar logo de postura e de atitude. Agora, a Copa do Mundo nos deu uma chance, porque ela não permite um tempo todo errado. Então, que a gente pegue isso como aprendizado, entendeu? E vão haver momentos onde 10, 5, 15 minutos de um tempo onde a gente vai ter mais dificuldade, é entender isso e pegar já como um aprendizado logo, dentro da própria partida. E depois, fugindo dessa parte técnica e teórica, usar aquilo que o povo brasileiro tem de capacidade, de resiliência, de renascimento, de suportar as adversidades. Eu penso que cada um de nós aqui, muitas vezes, ouviu do entorno falar, pô, você não vai conseguir, você não vai ser um jornalista, você não vai estar nunca lá cobrindo a seleção brasileira. E você acreditou em quê? Em você, naquilo que você tem dentro, na sua força interna, entendeu? Então, eu penso que unindo essa questão tática, teórica, com essa força que a gente tem enquanto povo, pode ser uma força interessante para que a gente faça um papel bonito. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu.